Olá, mentes curiosas! Sejam bem-vindos a uma nova jornada intelectual. Hoje enfrentamos uma pergunta que define nossa existência moderna. Alguma vez sentiram que vivem presos num sistema que prioriza a eficiência acima da humanidade? Que o mundo perdeu sua magia e se transformou numa maquinaria fria e calculista? Essa sensação de estar engrenados numa máquina gigante não é por acaso. Foi diagnosticada há mais de um século por um dos pensadores mais brilhantes e complexos da história. Falamos de Max Weber, o arquiteto da sociologia moderna, um homem que viu o futuro com uma clareza assustadora. Weber não apenas estudou a sociedade, ele dissecou a alma da modernidade. Explicou-nos por que trabalhamos como trabalhamos, por que obedecemos aos nossos líderes e como, ironicamente, a busca religiosa pela salvação acabou nos aprisionando no que ele chamou de jaula de ferro da racionalidade. Hoje vamos desconstruir sua obra-prima, a ética protestante e o espírito do capitalismo, mas iremos muito além. Entenderemos sua teoria do poder, da burocracia e da política. Preparem-se porque depois deste vídeo verão seu escritório, sua escola e seu governo com olhos completamente diferentes. Antes de começar, um breve e importante comentário. Para dar vida a essa narrativa complexa, utilizei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vêm. Pensem nelas como uma tela, uma ilustração atmosférica para acompanhar nossas ideias, não como documentos históricos literais. Para entender Weber, primeiro devemos nos situar em seu contexto. Nascido em 1864 na Alemanha, Weber cresceu numa casa dividida. Seu pai era um político hedonista que desfrutava dos prazeres terrenos, enquanto sua mãe era uma calvinista devota e ascética, preocupada com a moral e o dever. Essa tensão familiar entre o prazer mundano e o dever estrito não apenas marcou sua psique, levando-o a crises nervosas severas, mas se tornou o motor de sua obra. Weber queria entender como as crenças pessoais, aquilo que carregamos dentro, acabam moldando as estruturas gigantescas da economia e da história. Diferentemente de Karl Marx, que acreditava que a economia determinava todo o resto, Weber propôs algo revolucionário. Disse que as ideias, a cultura e a religião podiam ser as causas das mudanças econômicas, e não apenas suas consequências. Para ele, o espírito humano tinha o poder de mudar a matéria. Aqui entra seu método fundamental, a sociologia compreensiva. Em alemão, ele chamou de Verstehen. Não se trata apenas de contar estatísticas sobre quantas pessoas votam ou compram. Trata-se de entender o sentido subjetivo que os atores dão às suas ações. Por que você faz o que faz? O que isso significa para você? Imaginem um homem cortando lenha. Se apenas observarmos o ato físico, não entendemos nada. Ele faz isso para sobreviver? Para ganhar dinheiro? Ou é um ritual religioso? A sociologia, segundo Weber, deve interpretar esse significado interno. Sem empatia intelectual, os dados sociais são apenas ruído vazio. Para navegar neste caos de motivações humanas, Weber inventou uma ferramenta intelectual, os tipos ideais. Atenção, ideal não significa perfeito ou desejável. Significa uma construção mental pura, uma caricatura exagerada da realidade que usamos como régua para comparar com o mundo real. Por exemplo, não existe um capitalismo puro na realidade, nem uma democracia pura. Mas criamos o tipo ideal de democracia para ver o quanto um país real se aproxima ou se afasta desse modelo. É uma ferramenta de diagnóstico, não uma fotografia da realidade. É como um metro padrão de platina e irídio. Armado com essas ferramentas, Weber se lançou a resolver um enigma histórico. Observou que na Alemanha de seu tempo e na Europa em geral, os líderes empresariais, os donos do capital e o pessoal técnico mais qualificado eram esmagadoramente de confissão protestante. Isso era estranho. Historicamente, os católicos tinham tido o poder. Por que os protestantes, que supostamente deviam focar na Bíblia e na fé, eram tão bem-sucedidos acumulando riqueza? Havia algo em sua teologia que sem querer fomentava o capitalismo? Aqui nasce sua tese mais famosa. Weber viaja para trás no tempo até a Reforma Protestante e se detém numa figura-chave, João Calvino. O calvinismo introduziu uma ideia teológica aterrorizante e poderosa chamada predestinação. Prestem atenção, porque este conceito mudou a história da nossa economia. A predestinação diz que Deus, desde o princípio dos tempos, já decidiu quem se salva e quem se condena ao inferno. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Nem suas boas obras, nem suas orações, nem comprar o perdão da igreja podem alterar o decreto divino. Sua sorte já está lançada. Imaginem a ansiedade existencial que isso provocava. Os crentes se perguntavam desesperados: sou eu um dos eleitos? Como posso saber? No catolicismo, você podia se confessar e se sentir perdoado? Aqui não. Você estava sozinho diante de um Deus inescrutável e distante.
Para acalmar essa ansiedade insuportável, os pastores calvinistas começaram a sugerir uma solução psicológica. Disseram que ter sucesso em sua vocação, trabalhar duro e disciplinadamente podia ser um sinal, um sintoma de que você era um dos eleitos. Ao sucesso mundano como espelho da graça divina. Aqui Weber introduz o conceito de Beruf, que em alemão significa profissão, mas também vocação ou chamado. Lutero já havia dito que servir a Deus não era apenas coisa de monges, mas que qualquer trabalho honesto era sagrado. Ordenhar vacas ou tecer tecido era tão espiritual quanto rezar. Mas os puritanos e calvinistas levaram isso ao extremo. Não bastava trabalhar, era preciso trabalhar metodicamente, sem descanso, sem desperdiçar um minuto. Tempo é dinheiro, sim, mas para eles perder tempo era perder a oportunidade de glorificar a Deus. A preguiça se tornou o pior pecado. Isso criou o que Weber chama de ascetismo intramundano. Ascetismo significa renúncia ao prazer. Intramundano significa dentro do mundo. Diferentemente do monge que foge do mundo, o puritano vive no mundo, trabalha furiosamente nele, mas renuncia a desfrutar de seus frutos. Pensem na fórmula matemática que resulta disso. Se você trabalha obsessivamente para glorificar a Deus e ganha muito dinheiro, mas sua religião proíbe gastá-lo em luxos, festas, álcool ou prazeres, o que acontece com esse dinheiro? Não pode ficar parado debaixo do colchão. Exato. O dinheiro é reinvestido. É usado para melhorar o negócio, comprar mais maquinário, expandir a produção. Esse ciclo de acumulação de capital, impulsionado não pela ganância, mas pelo dever moral, é o que acendeu o estopim do capitalismo moderno, segundo Weber. O puritano queria ser um profissional em seu trabalho. Não trabalhava para viver, vivia para trabalhar. Essa ética do trabalho transformou a economia europeia. A riqueza deixou de ser vista como algo suspeito e passou a ser vista como uma confirmação de que Deus estava do seu lado. Mas, e aqui vem a reviravolta trágica da história, com o passar dos séculos, a raiz religiosa secou. As pessoas continuaram trabalhando duro, continuaram buscando o sucesso e acumulando riqueza, mas esqueceram o motivo original. A fé se evaporou, mas o comportamento econômico permaneceu. Weber diz uma frase lapidar: o puritano queria ser um profissional, nós somos obrigados a sê-lo. O que começou como uma escolha espiritual se tornou um sistema econômico que nos obriga a todos a adotar esse ritmo frenético se não quisermos perecer no mercado. O capitalismo, uma vez aceso, já não precisou do combustível da religião. Tornou-se uma força mecânica autossuficiente. E aqui é onde Weber introduz seu conceito mais melancólico, o desencantamento do mundo, ou em alemão Entzauberung. Desencantamento não significa tristeza, mas a eliminação da magia como forma de explicar a realidade. No mundo antigo, um raio era a ira de Zeus. No mundo moderno, é uma descarga elétrica explicável pela física. Tudo se torna calculável, previsível, técnico. A ciência e a razão técnica varreram com os mistérios. Já não rezamos para que chova, semeamos nuvens ou construímos sistemas de irrigação. Ganhamos controle sobre a natureza, sim, mas perdemos o sentido sagrado da vida. O mundo se tornou um mecanismo causal. Esse processo de racionalização não parou na natureza, invadiu nossas relações sociais. E a máxima expressão dessa racionalidade na sociedade é a burocracia. Para Weber, a burocracia não é apenas papelada chata, é a forma mais eficiente de organização humana. A burocracia é para o governo o que a máquina é para a indústria. É precisa rápida e, acima de tudo, impessoal. Numa burocracia perfeita, não importam seus sentimentos, nem quem é seu pai. Importa a regra, o expediente, o cargo. É o triunfo da norma sobre o capricho. No entanto, essa eficiência tem um custo humano terrível. Weber temia que o mundo se enchesse de especialistas sem espírito, gozadores sem coração. Imaginava um futuro onde seríamos pequenas engrenagens numa maquinaria estatal e corporativa gigante, incapazes de nos mover livremente. Esta é a jaula de ferro. Uma tradução talvez inexata do termo alemão que significa carcaça dura como o aço. É um sistema econômico e burocrático do qual não podemos escapar. Nascemos nele e nos obriga a viver sob suas regras de eficiência e cálculo. Agora, como se governa essa jaula? Weber desenvolveu uma teoria do poder fascinante. Definiu o Estado de uma forma que ainda usamos hoje. O Estado é aquela comunidade humana que reivindica com sucesso o monopólio da violência legítima dentro de um território determinado. Notem a palavra legítima. A máfia usa violência, mas não é legítima. O Estado consegue que obedeçamos não só por medo, mas porque acreditamos que ele tem direito de nos mandar. A isso Weber chama autoridade ou dominação. E distinguiu 3 tipos puros de autoridade. Primeiro, a autoridade tradicional. Obedecemos porque sempre foi assim. É o poder dos reis, dos patriarcas, dos senhores feudais.
A legitimidade vem do passado, do costume sagrado. É estável, mas irracional. Você não pergunta por que apenas acata a tradição. Segundo, a autoridade carismática. Aqui obedecemos porque o líder tem um dom excepcional, um carisma quase mágico. É o profeta, o herói de guerra, o demagogo revolucionário. As pessoas o seguem por devoção pessoal. É um poder vulcânico capaz de romper a história, mas o carisma é instável. Se o líder morre ou falha, o sistema colapsa. Por isso, o destino do carisma é rotinizar-se, converter-se em instituição. E assim chegamos ao terceiro tipo, o que domina nosso mundo moderno, a autoridade racional legal. Na autoridade racional legal não obedecemos a pessoa, mas a lei. O presidente não manda porque seja filho de um rei ou porque seja um profeta, mas porque ganhou uma eleição sob regras estabelecidas. Obedecemos ao cargo, não ao indivíduo. É a base da democracia moderna. Weber viu que o mundo se movia inevitavelmente para essa autoridade legal e burocrática, mas também advertiu sobre o perigo da política neste ambiente. Em sua famosa conferência A Política como Vocação, distinguiu duas formas de agir eticamente na vida pública. Por um lado, a ética da convicção. Aqui o político age segundo seus princípios absolutos, sem importar as consequências. Se sou pacifista, não pego em armas, mesmo que isso signifique que meu país seja invadido. Faço o correto segundo minha moral e deixo o resultado nas mãos de Deus. Por outro lado, a ética da responsabilidade. Esse político calcula as consequências de seus atos. Sabe que às vezes é preciso fazer um pacto com o diabo para evitar um mal maior. Ele se responsabiliza pelos resultados, não apenas pelas intenções. Para Weber, o verdadeiro político deve ter essa ética. O grande político é aquele que consegue combinar ambas, ter paixão por uma causa, convicção, mas com moderação e cálculo frio para alcançá-la, responsabilidade. É um equilíbrio trágico e difícil. Weber sabia que a política não é brincadeira de criança, é um pacto com forças violentas. Max Weber morreu em 1920, vítima da gripe espanhola, deixando sua obra magna, Economia e Sociedade, inconclusa. Mas seu legado é imenso. Antecipou o mundo dos especialistas, a tecnocracia e a frieza administrativa que às vezes sentimos hoje. Frequentemente ele é contraposto a Marx. Enquanto Marx via luta de classes e exploração material, Weber via racionalização e dominação burocrática. Marx acreditava que a revolução nos libertaria. Weber temia que o socialismo só traria uma burocracia ainda maior e mais pesada. Sua visão pode parecer pessimista. Ele nos fala de um mundo desencantado onde os deuses fugiram e só restam as regras. Mas também nos dá as armas para entender nossa situação. Ensina-nos que a cultura importa, que nossas crenças moldam a economia. A sociologia de Weber é um chamado à lucidez. Pede-nos que olhemos a realidade de frente, sem ilusões românticas. Diz-nos que somos nós, com nossos valores e decisões, quem damos sentido a um universo que por si mesmo é indiferente. Vivemos na casa que Weber descreveu. Trabalhamos sob a ética que ele analisou e obedecemos às leis que ele classificou. Ler Weber é, em muitos sentidos, ler o manual de instruções do mundo moderno. Talvez a jaula de ferro nunca se abra por completo, mas ao entender seus barrotes, ao saber de que são feitos, recuperamos um pouco de nossa liberdade. A liberdade de compreender. E talvez, só talvez, encontrar novos significados neste mundo desencantado. Se esta análise te ajudou a ver seu ambiente com novos olhos, se você sentiu o peso da jaula ou a faísca da compreensão, não guarde essas ideias para si. A filosofia e a sociologia vivem do diálogo. Obrigado por me acompanhar nesta profunda imersão na mente de Max Weber. Foi um privilégio compartilhar essas ideias com vocês. Inscreva-se para mais explorações rigorosas. Deixe seu like se valoriza o conteúdo educativo de qualidade e comente. Você acredita que continuamos vivendo sob a ética protestante do trabalho? Nos vemos na próxima reflexão. Até lá, mantenham viva a curiosidade. Corte para o preto. Fim da transmissão. Créditos. Mas esperem, ainda há um matiz a mais. Falemos brevemente da diferença entre racionalidade com relação a fins e racionalidade com relação a valores. É crucial para entender nossas decisões diárias. A racionalidade com relação a fins é instrumental. Busco a melhor maneira técnica de construir uma ponte ou ganhar dinheiro. É pura engenharia. Não se pergunta se a ponte é moral, apenas se ela se sustenta. A racionalidade com relação a valores é distinta. Ajo porque acredito no valor intrínseco da ação. Ajudo um amigo não porque me convém, mas porque a lealdade é um valor para mim. Weber viu que a modernidade empurra a balança para os fins, esquecendo os valores. Esse predomínio da técnica sobre a ética é o que cria o perigo dos especialistas sem espírito. Pessoas muito capazes de executar ordens complexas, mas incapazes de questionar a moralidade dessas ordens.
Voltando à religião, Weber também estudou as religiões da China e da Índia. Queria ver por que o capitalismo não surgiu ali, apesar de terem tecnologia avançada e comércio. Sua resposta reforça sua tese. Ele encontrou que, embora houvesse riqueza, faltava essa ansiedade salvífica do calvinismo. O confucianismo buscava a harmonia com o mundo, não sua transformação frenética. O hinduísmo buscava escapar do ciclo de reencarnações, não acumular capital. Isso demonstra que o capitalismo não é uma evolução natural da história, como pensavam alguns, mas uma anomalia cultural surgida de uma mutação religiosa muito específica num canto da Europa. É fascinante pensar que nossas planilhas de Excel e nossas reuniões de Zoom têm um tataravô nos mosteiros e nas igrejas reformadas do século XVI. Weber também nos deixou o conceito de estamento frente à classe social. Para Marx, sua classe dependia de seu dinheiro e propriedade. Weber acrescentou o status, a honra, o prestígio, o estilo de vida. Um sacerdote pobre pode ter mais status do que um novo rico vulgar. A sociedade é uma rede complexa onde lutamos não só por dinheiro, mas por reconhecimento e honra social. Isso faz com que a análise de Weber seja muito mais rica para entender a sociedade atual, onde às vezes o prestígio de ser um influenciador ou um artista vale mais socialmente do que ter uma conta bancária volumosa. A objetividade em ciências sociais foi outro de seus grandes temas. Weber dizia que os professores não devem usar a cátedra para pregar suas opiniões políticas. A sala de aula é para analisar fatos, não para doutrinar. Ele chamava isso de neutralidade axiológica. O pesquisador escolhe seu tema baseado em seus valores, o que lhe interessa, mas uma vez que investiga, deve ser honesto com os dados, mesmo que contradigam seus desejos. É um ideal difícil, quase impossível, mas necessário. No mundo de fake news e pós-verdade, a honestidade intelectual weberiana é mais urgente do que nunca. Assim, Weber se erige como um titã. Não fundou uma religião política como Marx, mas nos deu as lentes para ver a estrutura óssea de nossa sociedade. Sua vida foi uma luta constante contra seus próprios demônios mentais, trabalhando até a exaustão. Talvez ele mesmo tenha sido vítima dessa ética protestante que tão bem descreveu. No final, Weber nos deixa com uma pergunta incômoda. Nessa jaula de eficiência e burocracia, que tipo de seres humanos estamos forjando? Homens livres ou engrenagens dóceis? A resposta não está em seus livros. A resposta nós escrevemos a cada dia com nossas decisões, resistindo à desumanização ou cedendo a ela. Lembrem-se que a jaula é forte, mas foi construída por humanos. E o que foi construído por humanos pode ser modificado por humanos. Esta foi a verdadeira conclusão. Um percurso pela burocracia, o poder, a religião e o status, tudo conectado na mente de um gênio alemão. Espero que este vídeo lhe sirva como ferramenta. Usem-no para analisar seu trabalho, sua escola, as notícias. Weber é um canivete suíço para a mente. Se chegaram até aqui, são parte dessa minoria que busca entender profundamente. Obrigado por seu tempo e sua atenção, o recurso mais valioso que tem. Agora sim, me despeço. Não se esqueçam que a realidade é complexa, mas compreendê-la é o primeiro passo para não ser esmagado por ela. Sou seu guia nessa jornada de conhecimento. Inscrevam-se no canal. Nos vemos na próxima análise.